Você deve saber o que é Skin Booster. O que é Skin Booster? De verdade ou que as pessoas chamam de Skin O Booster? que as pessoas chamam de Skin Booster, que eu acho que é o mais fácil de Hidratação começar. tecidual. Resumindo, bem resumido. Bem resumido, é um processo de intradermoterapia com foco na hidratação do tecido. Você pode eventualmente agregar alguns ativos dérmicos, como silício orgânico, coenzima, ou Fala matrixil, completo, ou coenzima Q10. coenzima É chique. Q10 é mais chique. Tranexâmico, se você estiver envolvendo pigmentações de melasma, por exemplo. TGP2 também é muito bom. Matrixil é sensacional. Tudo isso para melhorar a qualidade dérmica. Mas, na verdade, Skin Booster ela não é um tratamento. Primeiro que Skin Booster não é um nome comercial. Do mesmo jeito que tem o Danone e tem o iogurte, né? O Danone é o nome comercial de um iogurte. O Skin Booster é uma marca da Galderma. Então existe uma marca, um produto chamado Skin Booster. A gente acaba usando a terminologia Skin Booster porque, em resumo, é isso que a gente faz com o tratamento. Você tenta melhorar a qualidade de pele. Isso não é o nome de uma técnica, é o nome de um produto. Exatamente. A intradermoterapia seria a técnica sem nomes comerciais relacionados, na verdade. E por que a gente fala que não é de fato um tratamento? Porque ele pode fazer parte de um tratamento, mas ele por si só não é alguma coisa que tenha um resultado efetivo. Ele vai ter um resultado muito transitório e muito pequeno. Por que acontece isso? Essencialmente, o Skin Booster, como a Beto falou, ela é um tratamento de hidratação profunda. É um tratamento que você injeta ácido hialurônico. Essencialmente, a base dos Skin Boosters é ácido hialurônico. Você coloca o Skin Booster, coloca o ácido hialurônico, você aumenta a absorção de água, você melhora a textura de pele. Mas você não melhora essa textura de uma forma contínua. E aí eu acho que vale a gente diferenciar exatamente o que é o Skin Booster da Galderma e o que são as intradermoterapias que todo mundo chama de Skin Booster. Porque esse efeito que o Rogério comentou, por exemplo, é possível observar em mais longo prazo, resultados de mais longo prazo, no próprio Skin Booster da Galderma. Porque ele é diferente dos outros ácidos hialurônicos que a gente usa na intradermoterapia. Então, aqui é importante que a gente separe. Quando a gente está falando de Skin Booster, você deve perguntar para quem está te ensinando ou para quem está comentando qual é o Skin Booster que está usando. É o Skin Booster de verdade? Porque esse vai ter um efeito mais prolongado. Até pelo tempo de duração no organismo. Exatamente. Né? Agora, se estiver falando simplesmente de intradermoterapia, aí a conversa é um pouquinho diferente. Porque existe essencialmente 3 tipos de ácido hialurônico. Assim, só existe um tipo de ácido hialurônico. Tá? Entenda isso. A molécula ela é comum a todos os animais. É exatamente a mesma. Todas as espécies. Todas as espécies, né? Exatamente. O que é comercializado de 3 maneiras. Exatamente. Ele pode ser o ácido hialurônico puro, que é bom sinal, que o ácido hialurônico puro ele absorve muito a água, né? Ele tem uma capacidade muito grande de absorção de água, que é o que está se procurando num tratamento como esse, só que ele tem um período de durabilidade muito, muito, muito curto, uma questão de dias, pouquíssimos dias, 10, 15, 20 dias, acabou o seu efeito, já foi embora. Então esse material puro que a gente compra em farmácias de manipulação, né, nessas farmácias de injetáveis, por exemplo, são produtos que não têm estabilização e não têm uma longa vida no tecido. Porque naturalmente acontece uma troca desse ácido hialurônico natural. Então o próprio hialuronidase endógena, né, autógena, ela degrada isso aí muito rápido. Mas você tem aquele pico de efeito que às vezes é aquilo que você está procurando. Existe um segundo tipo de ácido hialurônico disponível para esse tipo de tratamento, que eles são estabilizados com glicerina. Tem um outro estabilizante também que agora eu não me lembro qual é, mas tem um outro além complemento, sim. Que também tem uma ação interessante. A glicerina também é um agente hidratante, só que a glicerina é um irritativo para o tecido. Então, ela vai hidratar o tecido, o ácido hialurônico vai hidratar o tecido, bem dizer, e a glicerina vai fazer uma irritaçãozinha leve no tecido, mantendo o volume de água mais tempo naquela região. Então, ele talvez tenha uma efetividade, talvez de 3, 4, 5 semanas. Perfeito. Depois disso, aquilo lá também é degradado por completo. Nem chega a isso, Acho que não chega nem a isso. Nem chega a isso porque os tempos de reaplicação do produto nas técnicas de Skin Booster, né, dessas convencionais, não a da Galderma, é de 15 em 15 dias.
Sim. Então, provavelmente depende muito já do estágio inicial da pele do paciente no início do tratamento. Então, se o paciente já tem uma pele hidratada, já tem o hábito de tornar a pele sempre estimulada, se é um paciente que toma muita água, que tem uma boa alimentação, talvez essa hidratação Dure um pouco responda um mais. pouquinho mais. Que não é a regra do que a gente encontra no consultório. Não sei se é a mesma realidade de vocês é a nossa, mas a gente não pega pacientes com peles incríveis assim, hidratadas Sensacionais, com grande frequência. Que o tratamento de intradermoterapia é o suficiente para você manter a hidratação. Né? Então, assim, talvez não chegue nem a durar isso, os estabilizados. Sim. Né? Deve durar em torno de uns 15 dias aí. E a gente tem aí sim o Skin Booster, que é um ácido hialurônico reticulado. Por ser reticulado, ele vai ter um tempo no tecido um pouco maior, de alguns meses. Então, você vai ter uma efetividade de 4, 5 meses quando você usa um material reticulado. Então, veja que a gente tem 3 produtos, e os 3 produtos, de uma forma geral, é nomeado como Skin Booster. Então, são procedimentos de intradermoterapia com foco na hidratação. Por que a gente está falando que ele não é um tratamento? Por causa da longevidade. Você fazer qualquer procedimento no paciente para durar 15 dias, não é alguma coisa tão viável assim. Não. E aqui vale a relação, inclusive, do que está em bula do próprio produto. Quando a gente tem reticulação, a frequência de manutenção do Skin Booster da Galderma é de 6 meses. Mais ou menos isso. Tem até um trabalho, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, que é especificamente, é um consenso do uso de Skin Booster, especificamente o da linha Restylane, que é a Galderma, né? Tem uma tabela que eu vou mostrar aqui nesse artigo para vocês, que é esta daqui, ó. Esta daqui. Veja que são concentrações, eles têm 2, né? O Vital e o Vital Light. Concentrações diferentes de ácido hialurônico, deixa eu marcar aqui que fica mais fácil de enxergar. Ele indica para pacientes mais velhos. Sim. E o Vital Light para pacientes mais jovens, né? E ele até fala aqui. Exatamente, ó, fala aqui, ó, peles mais velhas ou mais grossas, né, ou mais envelhecidas, e peles mais delicadas ou mais sensíveis, que são relativo à concentração. Então aqui, assim, vamos separar um pouquinho. Existe um processo de reticulação, que os dois têm exatamente o mesmo processo de reticulação, e existe a concentração de ácido hialurônico, ou seja, quanto de ácido hialurônico está presente naquele 1 ml, naquela seringa que você vai usar. O Vital, por exemplo, ele é reticulado, igualzinho o Vital Light, mas ele tem uma concentração maior. Então ele tem um maior poder de turgescência, de trazer a água para o tecido, justamente por essa maior concentração. Mas não quer dizer que ele vai durar mais por conta disso. A duração dos dois vai ser semelhante, não vai mudar muita coisa, porque a partir do momento que aquela molécula degrada, foi embora o efeito. Não dura, né? Ela não vai perdurar. Tem uma outra coisa para vocês observarem aqui, que é esta sequência aqui, olha, o protocolo de tratamento. Tratamento inicial, aplicação na semana 1, na semana 4, na semana 0, quer dizer, hoje, né, no início do tratamento, é hoje, daqui um mês, aplica novamente no terceiro mês. Aí sim você pode dar um intervalo de alguns meses, em torno de 6 a 8 meses, para fazer uma nova aplicação. E aí sim entra no processo de manutenção. A gente sempre fala sobre manutenção, né? Sim. A gente sempre fala sobre a recorrência, que é um tratamento muito interessante. Mas o que é falado aqui é especificamente para o material que tem uma reticulação. Não é o que vale para aquele material que você compra numa farmácia de manipulação, que vem simplesmente um material puro. E outra, mesmo as outras marcas de preenchedores, eles têm ácido hialurônico com estabilização. Eu não conheço nenhum outro que tenha reticulação, assim como a Juvederm tem. O da Juvederm tem, que é o Volure, se eu não me engano. É isso, é Volure. Volite. Volite? Acho que é o Volite. Eu acho que não é Volite, acho que é o Volure. Enfim, a Juvederm tem um Skin Booster, né? Um agente desse daqui de hidratação, que também é reticulado. Mas se você pega a Croma, por exemplo, a Saifa, não tem, ele é estabilizado. Você pega a Plureal, ele é estabilizado. Todos os outros... Volite eu acho que é de baixa reticulação. Eu acho que é Volure o nome da linha da Juvederm. De hidratação. Tirando o Juvederm e Restylane, verdade. Todos os outros são estabilizados. E todos de farmácias de manipulação são puros. Então, assim, vamos pensar em um tempo de efetividade? Farmácia de manipulação, questão de poucos dias. Os grandes laboratórios, como o Croma, a Plureal, enfim, as outras marcas, ela tem uma janela de duração talvez de um mês, talvez um pouquinho menos.
Juvederme e a Restylane. linha Skin Booster original da Restylane, aí ele tem alguns meses de efetividade nessa hidratação. Então aí é uma escolha sua. Ainda assim, durar alguns meses e você está tratando a pele, o máximo que você está fazendo é hidratar. É hidratar, exatamente. Tanto que tem uma questão aqui com relação ao tempo de duração, que é a qualidade. Não sei nem se dá para usar o termo qualidade do colágeno que é produzido com relação a isso, porque não é simplesmente a qualidade, porque o colágeno é o mesmo. O que acontece é o colágeno mais fibrilar, o colágeno tipo 1, ele leva um tempo maior para ser produzido. Então, se você tem um estímulo muito pequeno, tamanho das fibras do colágeno que se formam são muito pequenininhas. Então, teoricamente, esses skin boosters que a gente usa, que não tem reticulação, que não tem estabilização, ele dura muito pouco tempo no tecido para ter qualquer outro estímulo que não a hidratação. Quando você tem esses skin boosters que tem reticulação ou mesmo uma estabilização que dura um pouquinho mais, você favorece também o estímulo de produção, nem que seja pelo estresse ali de ter o produto na região, de produzir algum nível de colágeno estrutural que seja suficiente para isso, né? Que não é o que acontece na maior parte das técnicas de skin booster. Então, Sim. nos skin boosters, o que acaba acontecendo é a união de vários outros ativos, além do ácido hialurônico, que dificilmente acabam usando só ácido hialurônico. Isso promove estímulos no tecido que trazem mais do que simplesmente hidratação. Então o benefício não vem pelo ácido hialurônico propriamente dito, Exatamente. mas vem pelos ativos que você coloca, que a gente comentou. O Matrixil, a coenzima Q10, o silício orgânico, enfim. Aqueles ativos podem ajudar, mas também pelo fato de eles não ficarem estáveis no tecido, também vai ter uma duração de poucos dias, né? O estímulo vai ser um estímulo transitório. Transitório.